Eu me chamo Glaucio Teixeira da Câmara, codinome Glaucio Pedro Breu, nome artístico que nasce nessa comunidade, que é o Sítio Breu, um lugarejo às margens do rio Potengi, em São Gonçalo do Amarante. E aqui é onde se dá os primeiros indícios das manifestações folclóricas de São Gonçalo do Amarante e do Rio Grande do Norte. O Breu é o lugar de nascença de toda a minha família materna, parte de mãe, que morou aqui. E o Pedro de Pedro Guajiru, que era o mestre do boi de reis, do qual o meu avô, o mestre Lucas Teixeira de Moura, era contramestre. Eu sou brincante de tradição, sou da segunda geração, venho dando continuidade ao folguedo dos Congos de Combate de São Gonçalo do Amarante, que é uma brincadeira de origem africana, que está no Brasil desde o início do século. E aqui em São Gonçalo nós temos essa relação com a África e que tem São Benedito como patrono dos Congos. A brincadeira do Congo, ele narra uma batalha entre dois reinados, que tem como figuras principais um rei e uma rainha, que é a rainha Ginga Nzinga de Angola, e o seu irmão, o rei Dom Henrique Cariongo. E essa batalha é precedida de cantigas, de benditos, de dobrados guerreiros, de música e de muita dança, que a gente conta essa história de uma forma dramática e nossa relação com a África ela se evidencia nesse bailado cultural. Rainha Ginga é mulher de batalha, Rainha Ginga é mulher de batalha, tem duas cadeiras ao redor de navalha. Rainha Ginga é mulher de batalha, Rainha Ginga é mulher de batalha, tem duas cadeiras ao redor. Desde muito cedo eu vivenciei as tradições populares por causa dos meus avós, dos meus tios, e era uma coisa comum. Então, morava ao lado da casa do meu avô. O meu avô era curandeiro, aqui da cidade de São Gonçalo do Amarante, era babalorixá também. Então, tinha uma prática ritualística muito forte, que desde muito cedo eu vivenciava isso. E aos 10 anos de idade, o meu avô me levou para brincar no folguedo do Boi de Reis. Foi a primeira manifestação cultural que eu participei. Existia uma hierarquização, então fui brincar de dama, que é um menino que se traveste de menina, usa umas roupas, umas saias, um chapéu de palha com trança, e eu fazia parte desse cordão, era o último do cordão. Então isso foi uma escola para mim. Eu comecei a vivenciar e participar dessas danças dramáticas, como assim são chamadas, e isso fez com que eu compreendesse o valor da cultura popular. E desde muito cedo fui participando tanto dessas tradições folclóricas, como de outros grupos também aqui, grupos de teatro, grupos de música, e fui crescendo em meio a essas experiências culturais. Mas foi no ano de 2010, com o falecimento do meu avô, o mestre Lucas Teixeira de Moura, que eu recebi a responsabilidade de salvaguardar e de manter o folguedo dos Congos de Combate. O meu avô era mestre de congada, juntamente com meu tio, o mestre Sérvulo Teixeira, que era contramestre e embaixador. E em 2010 o meu avô faleceu, se encantou, e na missa de 7º dia do meu avô, o meu tio, Sérvulo Teixeira, fez a minha coroação na igreja de São Gonçalo, de frente ao altar de São Benedito, me colocando a responsabilidade de, daquele dia em diante, ser o mestre, mantenedor, responsável pela congada em São Gonçalo do Amarante e no Rio Grande do Norte. E assim, desde 2010, eu venho fazendo, mantendo esse trabalho, repassando para as novas gerações.
nosso grupo ele é formado por crianças, jovens e adolescentes da comunidade de Santo Antônio do Potengi, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho de educação étnico-racial, não só dentro da dança do Congo como manifestação cultural, mas compreendendo também a nossa responsabilidade como cidadão e lutando para combater as injustiças sociais, as desigualdades. E a arte tem sido um desses elementos em nossas vidas, onde a gente encontra na cultura do Congo e na própria comunidade possibilidades da gente estar junto, da gente confraternizar e também da gente se irmanar e fortalecer as lutas individuais e coletivas de cada um. O Congo ele tem um significado em nossas vidas e na minha vida que vai para além de ser um elemento cultural, de ser um instrumento cultural brincante. Ele é um elemento identitário. A gente começa a compreender, quando começa a participar, a questão da nossa formação identitária, a nossa formação como cidadão. Então, o Congo ele tem essa responsabilidade. Ele revela segredos que durante muito tempo não foi dito para as pessoas e que não estão nos livros didáticos sobre quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Se a gente pensar que nós somos guardiões de uma tradição secular, milenar, que veio para o Brasil com os negros que foram escravizados e que criaram formas de se manter e de viver, de manter suas histórias, suas heranças e suas culturas, e nós, pleno século XXI, ainda estamos mantendo isso, então se caracteriza aí uma grande importância que o Congo tem na formação, na compreensão de ser cidadão no mundo e de ser também um cidadão afrodescendente em solo tupi. A gente vive uma história que pra gente ela tem um fundamento real e que a gente faz de tudo para valorizar. Eu compreendo que eu tenho um dever, primeiro um chamado ancestral, espiritual, que dado, né, por nossos antepassados, pelos ancestrais que nos antecederam. Então, a responsabilidade de manter essa tradição. A gente vem buscando formas, né, criativas e independentes também de fazer isso, porque sabe que nós precisamos fazer com que essa brincadeira, como nós chamamos, que é um ato de brincar, nós somos brincantes por natureza, ela seja mantida, que outras pessoas compreendam o valor e assim outros também possam integrar o grupo e dar continuidade, porque não é um trabalho isolado, não é um trabalho individual, apenas meu como mestre, como descendente direto de uma família de brincantes, mas é um dever de toda a comunidade. E para isso a gente tenta sensibilizar o poder público, a sociedade, as escolas, para que o Congo e outras manifestações também vá para a sala de aula, também vá para as escolas, vá para as universidades, ocupem os programas televisivos, de rádio, que faça parte também da cultura de massa, para que não seja algo específico de um determinado grupo, de uma determinada região. Então, o nosso objetivo é que esse grupo ele se mantenha vivo, que outras gerações compreendam, que reconheçam e, acima de tudo, valorizar os que nos antecederam. Os antigos mestres, que eu faço questão de rememorar, mestre João Menino, mestre Lucas Teixeira, mestre Sérvulo Teixeira e tantos outros brincantes que fizeram a história cultural desses grupos aqui em São Gonçalo do Amarante, em especial dos Congos de São Gonçalo. O grupo busca maneiras de evidenciar os seus trabalhos através de projetos, através de editais, uma forma de, economicamente, a gente realizar nossas atividades.
a gente promove algumas atividades culturais, eventos também, para que a gente possa ter recursos para subsidiar as indumentárias, os instrumentos, os adereços. Para isso a gente cria algumas alternativas. Então nós temos o carro-chefe do nosso projeto é a Congada São Benedito, que acontece no mês de outubro, que é uma louvação que o grupo faz ao patrono dos congos. Nós temos também a Pisada de Reis, que é uma festa que a gente realiza no dia 6 de janeiro. O Fuzuê do Congo, que é um bloco carnavalesco que tem o objetivo de evidenciar as manifestações folclóricas, mas também de educar para a etnicidade e para a cultura africana. E dentro disso a gente faz algumas rifas, feijoadas, coisas desse tipo, porque o grupo ele não tem uma renda fixa. A maioria das pessoas são autônomas e precisam trabalhar fora para manter, né, sua vida cotidiana e seus afazeres e as contas de casa. E o grupo não consegue dar esse recurso mensal para as pessoas. Então cada um tem suas atividades paralelas, mas a gente está sempre buscando maneiras e formas de criar estratégias financeiras para que o grupo se mantenha. Nós ainda não temos uma sede própria, a gente atua em regime de cooperação e colaboração na comunidade de Santo Antônio do Potengi, na Associação de Idosos Cirandeiros do Potengi, que fica situada na Praça de Santo Antônio, e é o espaço comunitário de nossas atividades, tanto do grupo quanto de outras pessoas que residem naquela localidade. O grupo passou ao longo dos anos por algumas mudanças. Antigamente, esse grupo ele era composto por senhores e senhoras da melhor idade. Então, assim, a gente tinha um grupo com pessoas que a maioria já estavam aposentados, mas que encontravam nessa manifestação um motivo de alegria, de confraternização, de brincar, e eles se celebravam. Só que a gente foi percebendo que, devido à idade avançada desses senhores e senhoras, muitos já estavam partindo pela questão da idade, questão de saúde também, e que a gente não tinha uma grande participação de jovens. E isso começou a mudar quando eu assumo a brincadeira e percebo essa necessidade da gente trazer a juventude para brincar nos congos. Então comecei um trabalho de sensibilização com os próprios familiares dos senhores e senhoras, os netos, bisnetos, sobrinhos, parentes que estavam ali próximo, mais jovens, e mostrando a importância deles participarem. O Congo, historicamente, né, ele tem uma hierarquia e a representação eram de soldados, vassalos que fazem a defesa dos reis. Mas nós sabemos também que existem muitas rainhas, né, africanas, guerreiras. E nisso a gente começou um trabalho para que as mulheres também começassem a fazer parte. Então agora nós temos homens e mulheres que dançam no cordão, nos dois cordões, que é uma dança hierarquizada, enfileirada, que dançam nos cordões sem nenhum problema. Então, crianças, homens e mulheres, povo preto, a nossa tradição, a nossa brincadeira, em suma, ela é formada por homens e mulheres pretas, e todos brincam e todos dançam, e a gente conseguiu fazer essa renovação do folguedo, e as pessoas hoje compreendem a necessidade e muitos querem participar. Ergo minha voz e meu corpo nessa defesa e nessa luta. E hoje nós estamos aqui celebrando o Dia do Folclore, celebrando o folclore nas escolas, que era uma reivindicação antiga nossa dos grupos, porque nós já fazemos o trabalho de educação patrimonial todos os dias, inclusive para além de São Gonçalo, mas fazer em São Gonçalo, fazer nas escolas é um dever social e um dever político. Eu vislumbro daqui a 20 anos que a primeira coisa, nós tenhamos o nosso espaço. A gente sonha por uma sede própria,
inclusive já tem nome, se chama O Reino dos Congos, um ponto de memória, onde a gente vai reunir nosso acervo, que nós temos catalogado em imagens, em materiais. Nós queremos fazer um museu vivo, contando a história de antigos brincantes e dos novos brincantes. E venho trabalhando para que a coroa, a espada, os maracás sejam repassados. Eu tenho um filho, que se chama Ayô Dantas Teixeira, que faz parte do Congo, que já canta, que já brinca, que já dança, e que eu venho trabalhando trabalhando ele nesse sentido também de aprender. É um dos guardiões, mas nós temos outras crianças que também fazem parte da brincadeira e que a gente tem reforçado essa necessidade. Então, o nosso desejo é que essa nova geração ela seja responsável pela continuidade desse trabalho, para que lá na frente eles olhem para trás e vejam o caminho que eles percorreram, olhem para as pisadas deles e olhem para as pisadas dos que também antecederam eles e entendam a responsabilidade que eles têm de manter essa brincadeira. Então, esse é o grande objetivo nosso, é de que, principalmente as escolas, que a gente não seja apenas lembrado no mês do folclore, no mês de agosto, que a educação popular, ela de fato esteja inserida no currículo das escolas, para que isso seja trabalhado de uma maneira cotidiana e não apenas de uma maneira pontual, porque é uma maneira de ensinar e uma maneira de aprender diferente. A gente sabe que as culturas tradicionais, elas são escolas, os mestres têm muita sabedoria, os mestres e mestras, e muitas vezes isso não é reconhecido, não é valorizado pela forma tradicional de educar, pelas escolas tradicionais. E eu acho que a gente precisa romper com isso e reconhecer e visibilizar as culturas tradicionais, os mestres e mestras e brincantes que são educadores, que são professores. Então esse também é um dos maiores sonhos, que a cultura popular ela ocupe um lugar de valor e de prestígio, principalmente dentro das escolas tradicionais, e que o poder público olhe para a gente também como educadores e encontre nesses espaços de aprendizagens. Chega agosto, a galera, todo mundo quer, vamos para a escola, vamos fazer. Terminou, parece que a gente não existe, sabe? Até para uma apresentação, assim, durante o ano é complicado. Agosto, Ave Maria, a gente tem que se virar. É um festival que é no mês de agosto. Mas no dia a dia, isso não é visto. Um mestre não é chamado para ir numa escola para falar sobre ele. Um brincante não é chamado para ir numa escola para fazer uma oficina, uma interação com as crianças, né? As escolas também não vêm, não visitam. Então, assim, por que eu penso em escola, né? Porque eu acho que é onde a gente consegue, pelo menos, transformar, né? Já que aqui também é uma escola, né? Nós somos escolas também, mas no sentido informal, como eles dizem, né? E eu tenho batido nessa tecla porque o currículo deveria adotar, né? Assim como a gente escuta a questão do teatro, né? Mas é isso.